Paz, Senhor. É mais uma vez uma alegria estar aqui nesse devocional Pequeno Almoço para compartilhar mais uma porção da palavra poderosa e santa do nosso Deus. Quero meditar nesta manhã especial no livro que escreveu o Dr. Lucas, o capítulo de número 19 e o versículo de número 10, quando a expressão bíblica diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o perdido. Quando nós olhamos para esta palavra, eu quero subordiná-la ao seguinte tema: Deus cuida dos pequenos detalhes. O nosso Deus cuida dos pequenos detalhes. Quando nós atentamos para isso, quando nós pensamos na concentração de oxigênio que há na Terra, é sabido que é em torno ou é fixado em 21%. Se nós atentássemos para algo como o descuido, vamos chamar de Deus, e esse oxigênio fosse a 25%, nós teríamos incêndios espontâneos em muitos lugares. Se ao contrário de subir, a percentagem abaixasse para 15%, as pessoas estariam sufocadas. Mostra que o nosso Deus, Ele cuida dos pequenos detalhes. Quando nós olhamos para o Salmo de número 139, o Salmo das revelações, da intimidade, o Salmo que revela aquilo que a ciência não consegue explicar, o salmista traz uma revelação gloriosa. No versículo 2, quando ele diz que Ele conhece o nosso assentar, Ele conhece o nosso andar. Isso significa que Deus cuida dos pequenos detalhes da nossa vida. E se adentrarmos ao versículo 4, versículo 5, perceberemos que Ele conhece o nosso pensamento quando está na antessala, ou seja, antes deles existirem, Deus conhece o nosso pensamento. Quando ele ficou perplexo, dado esse cuidado tão minucioso de Deus, ele começa a dizer, em uma frase poética, ele diz: tal ciência é maravilhosíssima demais para mim. Deus cuida tanto dos pequenos detalhes que os nossos dias estão escritos de forma antecipada. Quando eu olho para o capítulo 19 do Evangelho que escreveu Lucas, esse capítulo já tem vários hinos, mencionando o fato deste capítulo, onde está envolvendo um homem chamado Zaqueu. A Bíblia explica que esse homem chamado Zaqueu, ele não era um homem benquisto em meio aos seus patrícios. Ele era uma pessoa não grata, era uma pessoa que, se fôssemos olhar no contexto dos demais publicanos, aquelas pessoas que eram coletores de impostos, que mesmo sendo da nação eleita, mas trabalhava para o Império Romano, o império que oprimia Israel naquele tempo, a Bíblia diz que Zaqueu então era alguém que não era querido em meio àquela sociedade. E quem sabe Zaqueu, quando ele começava a pensar sobre a sua real situação, ele imaginava-se no afã de que era um homem desprezado por Deus, por tudo e por todos. Mas aquele pequeno detalhe, chamado Zaqueu, para Deus fazia toda a diferença. O Salmo de número 101, versículo 6 diz que Deus contempla os fiéis. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40 e o versículo 22, Deus é um Deus de tão detalhes, de tão minucioso que eram os detalhes, que Ele diz que o Senhor se assenta sobre a circunferência da terra para contemplar os seus moradores. A Bíblia diz que Zaqueu, no versículo 3, ele procurava ver quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrava em Jericó, exatamente aquela cidade amaldiçoada, aquela cidade que foi palco de uma grande vitória de Deus, que já tinha sido reedificada, quebrando-se uma ordem de Josué. E agora esse homem chamado Zaqueu, ele está vendo uma cidade resultado de uma maldição, uma cidade descomprometida com os princípios de Deus. Mas mesmo lá em Jericó, Jesus conhecia Zaqueu por nome. O que levou Zaqueu a desfrutar deste cuidado tão especial, dessa particularidade de Deus, foi que ele teve o interesse, ele teve a atitude de conhecer, de ver Jesus. Mas ele foi limitado primeiro pela sua própria condição. Ele era um publicano e era uma pessoa que não era muito
aceitável, ninguém facilitaria o acesso de Zaqueu até a presença de Jesus. Em segundo lugar, Zaqueu era um homem de pequena estatura, ou seja, diante de si tinha uma muralha de pessoas que circundavam Jesus, andavam com Jesus, muitos deles apenas por causa da comida que perece. Terceiro inimigo de Zaqueu ter um encontro com Jesus era a multidão. A multidão representa os impedimentos sociais. A multidão, ela representa a religiosidade que não salva. A multidão representa tudo que se levanta para impedir-nos de desfrutar do cuidado minucioso de Deus. Mas Zaqueu decidiu, eu vou ver Jesus. Zaqueu não imaginou que ele passaria debaixo daquele sicômoro. Sicômoro é uma árvore de figos de baixa qualidade, que se usava para alimentar os animais e coisas do gênero assim. Mas ele subiu aquela figueira brava, aquele sicômoro, porque ele desejava ver Jesus. Ele conjecturou com seus botões: se eu apenas ver Jesus, os meus problemas estão resolvidos. Quantas vezes alguém diz: eu não vejo Deus, eu não acredito em Deus, eu não creio em Deus. Sabe por quê? É para que você possa ter um encontro com Deus, para que possa desfrutar, viver o relacionamento com Deus. O único caminho precisa passar por Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Zaqueu resolve, ele decide: eu vou de encontro ao caminho. Para sua surpresa, o mestre passou debaixo daquela figueira, debaixo da copa daquelas figueiras. Eu imagino assim, baseado no texto bíblico, no capítulo 19 de Lucas, do versículo 5, e a Bíblia fala que o Senhor fala: Zaqueu, hoje me convém posar em sua casa. Quando nós olhamos para esse texto, hoje convém ficar em sua casa, esse texto aqui, ele desvenda o mistério que está em João, capítulo 6, e o versículo 37. O Senhor diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A parte final do versículo 37. Aquele momento era muito importante na vida de Zaqueu. Deus estava cuidando do pequeno detalhe na vida de Zaqueu. Quem sabe os seus discípulos de Jesus, os amigos de Jesus, os que andavam com Jesus, disseram: mas Zaqueu é publicano, este homem ele é não grato entre nós. Mas para Jesus não há preconceito, para Jesus não há etnia, para Jesus não há diversificação de nacionalidades. Sabe por quê? O escritor, o apóstolo Paulo, quando ele fala na carta aos Romanos, no capítulo 2 e o versículo 11, ele diz: para com Deus não há acepção de pessoa. Quando o Senhor estende o plano da salvação, uma vez que você está assistindo, está vivo, Ele não está perguntando se você é portador de SIDA ou de HIV. Ele não está perguntando se você é alguém que vem de uma religião totalmente deturpada dos princípios da palavra de Deus. Ele não está perguntando se o vício está te dominando. Ele não está te perguntando se você vem de uma vida pregressa. Mas ele está dizendo assim: ó, se está cansado, se está oprimido, vinde a mim, porque eu darei descanso para a vossa alma. Agora o Senhor fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, aquele momento de Zaqueu, ele desceu apressadamente, porque ele abraçou aquela oportunidade. O detalhe, Deus estava cuidando dos pequenos detalhes da vida de Zaqueu, conhecia ele por nome, e o Senhor diz: hoje me convém estar na tua casa. Nesta manhã deste devocional, eu quero te convidar a fazer como Zaqueu, dizer para Jesus: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada no meu coração, porque eu preciso. Quando nós olhamos para a situação de Zaqueu, quando nós olhamos para o meio que ele vivia, os interesses que ele tinha, a gente começa a pensar: Zaqueu não merecia a oportunidade. Por isso que esse texto de Lucas capítulo 19, versículo 10, o Senhor diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido. Você está perdido nesta manhã porque desfrutava outrora do caminho do Senhor e abandonou. Está perdido quando não tem
a intimidade de andar com Deus, está perdido quando ainda não veio para Jesus, mas o Senhor veio te buscar nesta manhã. O Senhor, esta palavra vai de encontro à sua necessidade nesta manhã. Mas o meu caso tem jeito, você pode estar se perguntando. Tem jeito, sabe por quê? É porque os minuciosos detalhes estão atrelados a um detalhe maior. Lá no livro de João, o evangelho que escreveu João, Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo, o capítulo 3 e versículo 16, o detalhe magno, o textual da Bíblia é porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa maneira inexplicável, essa maneira, a verbalização das palavras não consegue circundar este amor. Diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho, este filho Jesus, que Zaqueu teve a oportunidade de vê-lo de cima de um sicômoro. Ele veio a entrar na nossa vida, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Esta expressão crer é o que você precisa nesta manhã para poder perceber o detalhe de Deus na sua vida. Todo aquele que nele crê não pereça, a condenação foi anulada, vai ter a vida eterna. Zaqueu abraçou, Zaqueu agora queria perdoar as pessoas, Zaqueu queria agora retribuir os momentos que ele foi infiel, porque houve uma mudança na vida de Zaqueu. Quando Paulo fala aos Coríntios 5,17, ele explica: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe por quê? Porque houve uma mudança. O Senhor cuida dos pequenos detalhes, e nesta manhã especial eu quero te convidar a falar para o Senhor: passa a fazer morada no meu coração, e fica sabendo que Deus vai mudar a sua história. O Senhor nesta manhã, Ele tem diante de você, Ele coloca, Ele serve em uma mesa farta. Nós chamamos de pequeno almoço porque aqui em Portugal o café da manhã se chama pequeno almoço. Mas eu quero dizer para você, Deus não tem só um pequeno almoço para si. Deus tem um banquete especial, Deus tem um alimento especial, Deus tem algo muito saboroso para desfrutar, para você desfrutar nesta manhã. Por isso eu quero te convidar, se tem coragem, ora comigo neste momento. Pai santo e maravilhoso, eu celebro o teu nome nesta manhã, pedindo por esta pessoa que o Senhor cuida dela nos mínimos detalhes, e os problemas, as tristezas, as tribulações, as angústias dessa vida tem feito esta pessoa estar cega para não perceber o teu cuidado. Mas eu te peço, esclareça esta mente esta que o apóstolo Paulo diz em Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou usando a tristeza, cegou usando a angústia, cegou usando a autocomiseração. Mas nesta hora eu quero declarar falido na vida desta pessoa que está assistindo e precisa de um encontro com o Senhor hoje, não dá para ser amanhã. Eu quero declarar a vitória absoluta em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. Um dia abençoado você esteja na presença do Senhor. Grande abraço, até amanhã, em o nome de Jesus. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vida